Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Lucas, no Evangelho de hoje, narra este episódio de Jesus quando vai pela primeira vez a Nazaré, depois de começar a sua vida pública. Entra na sinagoga e, selecionando a dedo, lê a passagem do profeta Isaías para dar testemunho de que ele é o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. E é impressionante o momento que, depois de terminar de ler estas palavras, ficou em silêncio e disse a todos que, naquele dia, estas palavras estavam sendo cumpridas. Continuando nossa série sobre o valor das dificuldades, na última vez falamos que se nosso verdadeiro bem são as virtudes, a santidade, as dificuldades não são obstáculo para o bem. Se são um obstáculo para o bem, por que então elas nos incomodam? É o que vamos ver hoje. As dificuldades e a virtude. Começa, pois, a ficar claro que é mais do que duvidosa a definição que inicialmente talvez nos parecesse exata. A dificuldade é aquilo que surge como obstáculo para o nosso bem. Acabamos de ver que nenhuma dificuldade pode tolher o bem da virtude. Sendo assim, deveríamos perguntar-nos por que as dificuldades nos repugnam e nos incomodam. Talvez seja um tanto rude o que vamos comentar, mas parece correto.
A dificuldade aborrece-nos não tanto porque obstaculiza o bem, mas exatamente pelo contrário, porque o exige. Não por ser um empecilho para a virtude, mas por ser um entrave ao comodismo, à vida fácil. Se abrirmos bem os olhos, descobriremos que cada uma das nossas dificuldades concretas está exigindo a prática de alguma virtude concreta. Suponhamos, por exemplo, que estamos passando por uma situação de excesso de trabalho que nos faz sentir angustiados. O tempo de que dispomos parece insuficiente para embutir nele tudo o que é preciso fazer. Essa circunstância, essa dificuldade, está provavelmente marcando um momento em que se nos pede que pratiquemos melhor do que nunca a virtude da ordem, que aprimoremos os ritmos de trabalho e a intensidade com que aproveitamos o tempo. O problema pode ser uma dificuldade familiar. O filho que até agora nunca tinha causado preocupação torna-se problemático. Não quer estudar, revolta-se contra as menores indicações dos pais e há fortes suspeitas de que a turma com que anda está envolvida em drogas. Esse problema, essa dificuldade, pode ser o sinal forte de que é preciso que os pais se deem mais ao filho, amadurecendo nas virtudes que tornam eficaz a sua ajuda, mais compreensão, mais diálogo, dedicação de tempo mais sacrificada. Numa palavra, as dificuldades são um apelo à virtude e isto exige de nós. Que lição nós podemos tirar? Com o que vimos hoje, diria que são dois os motivos pelos quais as dificuldades nos aborrecem. Primeiro, quando o fim da nossa vida não são as virtudes, a santidade, o parecer-se cada vez mais com Jesus Cristo. O segundo motivo é porque as dificuldades nos exigem um comportamento melhor e isto nos aborrece quando ainda não desejamos a santidade porque nos custa. Tudo mudará se o meu grande bem for parecer-me cada dia mais com Jesus Cristo. Pensemos nisso. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.